aqui tem vantagens, como já disse, e desvantagens. Vantagens de ter um critério de cobrança mais efetivo, com menor possibilidade de inadimplência, se for cobrado junto com a conta de água, mas tem outros dificultadores, que você precisa ter um cadastro mais completo, de atualização mais frequente, né, porque requer dados mais frequentes de atualização, seja de identificação do usuário, seja de consumo de água, por exemplo. Né? E, por fim, temos esse último modelo, que é um modelo baseado numa estrutura linear, né, de consumo de água, que é o uso que alguns municípios já vêm fazendo. Por exemplo, aí, que já está usando há mais tempo, é o município de Araraquara, em São Paulo, né, o Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Resíduos de Araraquara, que cobra tudo junto. Né, lá tem uma taxa, que é um modelo parecido com esse. Né? Só que lá eles não têm essa faixa limite. Lá cobra de todo mundo até a faixa que for consumida. Por uma tabela de cálculo unitário, não é igual a essa, mas tem uma certa similaridade, né? Conforme o volume efetivamente consumido de cada categoria. Este tem grandes vantagens gerenciais, carrega algumas desvantagens socioeconômicas, né? Porque, como nós vemos aqui, ele está baseado em diferenciação por categoria, no caso do residencial, né? O residencial normal, o residencial social, que tem fatores diferenciados. Mas, em ambos os casos, eles estão baseados exclusivamente no volume consumido. Então, é um critério linear. A diferenciação se faz pelo volume consumido. Que vocês verem aqui também é progressivamente decrescente, por aquela razão que já disse, que a correlação de geração de resíduo e consumo de água, ela também é decrescente conforme aumenta o volume de água consumida. Né? Então, é por ser decrescente. Né? E aqui a diferenciação está no consumo de água. Portanto, se é uma família, não tem nada a ver com a caracterização do imóvel, é só categoria, se é residencial normal, se é social ou se é comercial. E aí vai ter os fatores atribuídos em função disso. Né? Então, esses fatores, a regulação que define, devem estar na regulação, né? E eles, uma vez definidos, eles não podem ficar sendo modificados ao longo do ano, por exemplo. Só numa revisão periódica, porque se for taxa, porque no caso da tarifa, você pode estabelecer esses fatores no regulamento, na norma de regulação. Não precisa de instituir por lei. Se for taxa, a lei vai definir, no mínimo, isso aqui. Não vai definir o valor monetário. Para você não ter que ficar mudando o valor toda vez que altera o valor unitário aqui. Né? Mas vai definir esses fatores fixos. Portanto, enquanto esses fatores estiverem atendendo ao interesse de gerar uma receita suficiente para remunerar o serviço, eu não mudo. E aí eu não preciso ficar aprovando lei todo ano para poder alterar o valor monetário da tarifa. É só aplicar esses fatores fixos ao valor unitário apurado a cada ano. Né? Mas, então, no caso da regulação por taxa, né? Se eu alterar esses fatores, eu tenho que aprovar uma lei. Então, essa é uma das desvantagens de usar qualquer uma dessas estruturas, né, para a cobrança de taxa quando eu modifico esses fatores. Eu preciso de lei para aprovar, porque isso tem que estar definido em lei. Esse é o critério de cálculo. Ou eu defino valor unitário, valor monetário, e aí toda vez que eu alterar o valor, eu tenho que aprovar uma lei, então todo ano, ou então vou ficar condicionado a só aplicar reajuste inflacionário, e aí daqui a algum tempo esse valor não remunera mais o serviço, como acontece na maioria dos municípios, que cobram já há muito tempo dessa forma. Né? Ou então preciso de aprovar a lei. Então é melhor fixar fatores que são fixos, né? Pelo menos por um bom tempo. Aí eu só numa revisão, mudou as condições de prestação, lá eu faço mudança. Então eu preciso aprovar uma lei. Mudando o quê? Basicamente mudando só lá na lei aquela tabelinha de cálculo dessas tarifas, desses fatores. Se tiver detalhado no corpo da lei, apenas o dispositivo que detalha esses fatores. Eles podem estar detalhados numa tabela que é anexo da própria lei. Então, só mexo no anexo. A lei passa a vigorar com o anexo tal, assim, assado. Pronto. Então, a dificuldade precisa de aprovar a lei tudo que mudar. Se for tarifa, você pode mudar com mais frequência, mas não deve ser durante o ano, e sim, pelo menos, no mínimo, anual. Né? O ideal é que seja a mudança desses critérios seja por
estudos assim de períodos mais longos, e não precisa de lei. Você pode fazer isso por mudança de regulamento, que é executivo, né? O poder executivo ou a entidade reguladora que faz essa norma, e, portanto, tem menos restrições de aplicação. No aspecto de justiça social, né, de isonomia, tem o seu defeito, como tem outros, né? Existe uma correlação de geração de resíduos e consumo de água? Tem. Tem correlação com o número de pessoas? Tem correlação de renda? Tem. Geralmente, quem tem boa renda, mesmo sendo um imóvel pequeno, não tem lá preocupação de deixar o chuveirão aberto, deixar a torneira aberta, tal. Então, reflete um pouco aí variação de poder econômico. Quem é uma família mais pobre se preocupa em fechar a torneira, né, em reaproveitar a água do tanque para limpar o chão, e não deixar o chuveiro aberto enquanto ensaboa, não deixar a torneira aberta enquanto escova o dente, e assim por diante. Então, portanto, tem um reflexo no consumo de água, fatores sociais, mas não é 100%. Mas, então, é melhor do que os outros nesses aspectos, né? Talvez tanto quanto este aqui, tirando aqui o bendito problema de frequência de coleta, ele tem similaridade em termos de isonomia social. Esses dois têm isonomia. Esse aqui, processualmente, é melhor, porque ele é mais simples de processar, né? Porque ele exatamente usa a mesma estrutura de cobrança de água, e se a cobrança for processada pelo prestador de serviço de água, se for o mesmo prestador de resíduos, melhor ainda, que já tem um cadastro único. Se for um prestador de água que vai prestar esse serviço para o prestador do serviço de resíduos, que vai receber por isso, que é um serviço, né? Como se fosse um escritório de processamento de dados, né? Então, ele vai ser um custo menor, porque ele tem que fazer poucas modificações no seu cadastro e poucas modificações nas regras de cálculo, né? Porque tem muita similaridade com o cálculo da própria tarifa de água. Portanto, facilita o cálculo, então tem um custo de processamento menor do que o outro, e tem a vantagem também de poder cobrar junto com a conta de água, fazer cobrança mensal, né? Emissão mensal, cobrança mensal junto com a conta de água, com uma expectativa de inadimplência menor do que se cobrar junto com o IPTU ou cobrar em carnê específico ou em conta específica, né? Que aí estimula a inadimplência porque não tem, o poder público tem poucos critérios ou elementos coercitivos, né, de induzir ao pagamento, a não ser os fatores aí administrativos, né, de indução aí da cobrança. Portanto, esses são os que representam essas tabelas. Agora, conforme a regulação do serviço, se cria essas tabelas conforme os fatores estabelecidos lá pela regulação. Nós vimos aqui que nessas tabelas, os campos verdes geralmente são esses que são informados pelo gestor aí do sistema de cobrança, né? Conforme estabelecido pela regulação. Aqui é mais a questão de hipótese de cobrança no regime de tarifa. Porque nós estamos falando aqui de uma metodologia que se aplica sem qualquer diferenciação, do ponto de vista prático, para estabelecer a cobrança de taxa ou tarifa baseada em custo do serviço, né? Por essa metodologia aplicada. A questão aí é uma questão jurídica, né? Quando se aplica a cobrança de taxa ou de tarifa? A de taxa se aplica em qualquer situação. Para qualquer situação, qualquer que seja o prestador do serviço, você pode aplicar a cobrança de taxa, né? Apenas o critério de cobrança e arrecadação é que vai modificar, né? Se for um prestador de natureza privada, de natureza jurídica privada, mesmo sendo uma empresa municipal, né, de economista ou de capital público, mas instituída pelas regras do direito privado, né, ela não pode se remunerar diretamente com taxa, né, mas ela pode executar o processamento e a cobrança em nome do município. E o regulamento, né, a regulação estabelecer um vínculo dessa receita, que pela lei geral de finanças públicas, a receita de taxa está vinculada à prestação daquele serviço que originou a receita. Ele, teoricamente, não pode ser gasto com outros fins na prefeitura, porque é um desvio de finalidade. Portanto, a receita está sendo calculada com base no uso de uma coisa que não está relacionada ao serviço.
Portanto, isso é ilegal, e qualquer cidadão que for no Ministério Público pode denunciar e dar um bafafá para o município, né? Ele tem que comprovar que a cobrança está associada a um serviço prestado e está proporcional, né, ao serviço prestado. Né? E também tem que provar que aquele dinheiro está sendo destinado às atividades, inclusive administrativas, né, relacionadas ao serviço público. Né? Mas você pode vincular nos contratos, nas regras de prestação de serviço, que aquela receita vai estar vinculada à remuneração daquele prestador. Seja um prestador municipal, uma empresa municipal, seja um prestador delegatário, né, contratado aí por licitação, seja por prestação de serviço, seja por concessão, um contrato de concessão. Né? Até por uma concessão administrativa, ele pode ser remunerado com a receita de taxa, realizar o processo administrativo de faturamento e cobrança em nome do município e receber a receita depois de arrecadada mediante uma transação contábil, né, virtual, mas sem necessidade de fazer uma transação monetária. Quer dizer, a receita fica numa conta vinculada no banco arrecadador, agente centralizador, e libera para o prestador de serviço mediante uma prestação de contas. Né? Foi feito um período e ele desbloqueia a receita. Então, a taxa pode ser aplicada em qualquer situação. A tarifa, ela pode ser aplicada também, pode-se adotar o regime de tarifa independente de quem seja o prestador, e o próprio prestador fazer a cobrança e se apropriar da receita. Seja um órgão municipal, seja uma autarquia municipal, seja empresa municipal, seja um prestador delegatário. No caso, o prestador delegatário, obrigatoriamente, só pode cobrar a tarifa. Né? Aqui tem um problema que é como se... a norma de referência da ANA já define, e ela está mais voltada à instituição da tarifa, ela é mais detalhada para a instituição da tarifa, né? Porém, nós temos que lembrar que ainda não tem uma jurisprudência, né, definitiva, definindo, primeiro, a possibilidade de cobrar tarifa para serviços de manejo de resíduos, que é o objeto de uma ação judicial que está no Supremo Tribunal Federal. Dizem que vai ter a primeira apreciação no plenário agora em novembro, que é originária de um município do Santa Catarina que começou a cobrar tarifa e foi embargado. E aí gerou essa ação no Supremo Tribunal. E o questionamento era exatamente esse, de não poder cobrar tarifa por ser um serviço compulsório, né, e não um serviço que o cidadão pode escolher, né, pode contratar, né, porque ele põe o lixo lá na rua e ele vai ser recolhido. Né. Então, é uma questão jurídica, é uma particularidade jurídica. Tecnicamente, é possível cobrar tarifa, porque é possível aferir uma medição, né, um consumo, uma geração, como nós vimos aqui, por um fator, por um parâmetro, né, e daí cobrar como se cobra o esgoto. Ninguém mede o esgoto, né? É um parâmetro relacionado ao consumo de água. Né? Então, pelo mesmo critério, pode-se cobrar também resíduo baseado em alguns parâmetros objetivos. Né? Aqui tem uma particularidade, que nós não entramos nesse mérito aqui, que é a cobrança pela disposição do serviço. Para os imóveis que não tenha nenhuma caracterização de que seja usuário efetivo, né, potencialmente efetivo do serviço. Por exemplo, um terreno, eu posso cobrar tarifa ou taxa por um terreno vazio, fechado lá com muro, que não tem nenhuma atividade. Né? Em tese, eu não posso cobrar tarifa desse imóvel. Em tese, pela lei, inclusive pelo Código Tributário, eu poderia cobrar uma taxa pela disposição do serviço de coleta, porque o caminhão passa lá na porta. O sujeito não ocupa o imóvel, não tem uma atividade geradora de resíduo, porque ele não quer. Ele é um possível gerador remoto de resíduo, porque ele só vai gerar quando tiver uma ocupação. Né? Mas o serviço já está imediatamente à disposição. Aí a regulação tem que caracterizar esse critério de disposição. Então, eu posso cobrar, inclusive, uma tarifa de disponibilidade, mas para que tipo de imóvel? Né? Por exemplo, aquela tarifa mínima lá, que é o consumo mínimo, sei lá, uma metragem mínima, eu posso cobrar de um imóvel edificado que não tem ocupação, não tem consumo de água, né? Então é uma taxa ou uma tarifa de disponibilidade. Hoje se cobra de água, né, de água e esgoto, de eletricidade. Alguns municípios cobram de água, né, tarifa de disponibilidade, e cobra a partir do primeiro metro cúbico consumido, por exemplo, de água.
mas para um imóvel ativo, ou seja, ele está com a sua ligação de água ativa. Ele não está cortado ou suspenso por alguma forma, ou ele não está conectado, ele está conectado, né, à rede e está ativo. Se ele está inativo, ou seja, não é um consumidor, não é um consumidor de água, ele não está pagando tarifa de disponibilidade, mas ele pode pagar uma taxa de disponibilidade pelas infraestruturas que estão à disposição e ele pode ser um usuário a qualquer momento. Esse mesmo conceito se aplica também ao resíduo. Eu posso cobrar uma tarifa de disponibilidade por um imóvel que está gerando zero, né? Mas ele está um imóvel ativo, quer dizer, pode ser ocupado a qualquer momento. É um imóvel de aluguel que está transitoriamente desocupado. Então, ele é um imóvel ativo, ele está só esperando o novo inquilino. Isso é uma decisão do proprietário, né? Então, ele está com o serviço efetivo à disposição e ele é um gerador potencial, porque o imóvel pode ser ocupado e utilizar o serviço a qualquer momento. Agora, eu tenho um imóvel não habitado, edificado, mas em ruínas. Não tem como executar, está embargado lá pela vigilância sanitária, pela vigilância pública, etc., né? Eu não posso cobrar tarifa de disponibilidade. Ele não é usuário nem potencial, né? Ele não é usuário. A disponibilidade está associada a uma geração potencial. Não basta que o serviço esteja na porta. É preciso que caracterize qual é a potencialidade de geração de resíduo daquele imóvel, né? Então, um imóvel em ruína, um terreno não edificado, não é um gerador potencial. Então, eu posso cobrar uma taxa de disposição, por um critério muito próprio. Mas não posso cobrar tarifa de disponibilidade, por exemplo, né? Então, tem certas limitações de aplicação aqui da cobrança de tarifa que está relacionada à regulação, não à aplicação de modelo, tá? Você pode, inclusive, ter uma tabela fora dessa aqui, específica, para cobrar taxa de disposição, pela disposição do serviço de terrenos, por exemplo. Aqui nós não temos terreno, nós estamos falando sempre em imóvel que, de alguma forma, está usando o serviço, por algum critério, né? Um imóvel edificado, construído, né? E que tem lá um serviço à disposição. E aqui nós não estamos incluindo terreno não edificado, ou um terreno embargado, um prédio embargado, né? Tem alguma atividade ou está em condições de ser utilizado por alguma atividade, né? Mas eu posso ter aqui, né, uma tabela adicional. Não, para terreno eu vou cobrar no mínimo X, e assim, conforme o tamanho do terreno, potencial de geração do terreno, etc., né? O imóvel edificado vazio também, por critério de atributo do imóvel, e ter uma tabela específica pela taxa, né, pela disposição do serviço e uso, pela disposição e uso potencial do serviço, que a regulação vai definir. Para qualquer desses casos, eu posso ter essa tabela para cobrar desses imóveis que não se enquadram como usuários com disponibilidade efetiva e potencial efetivo de geração de resíduo. E nesses casos, eu posso cobrar taxa ou tarifa, né? Nesses casos que não se enquadram, né, eu posso cobrar somente taxa pela disposição. Essa é, em princípio, a interpretação jurídica, se o Supremo lá não vier decidir de forma diferente, ou mais restritiva do que isso, ou mais liberal do que isso, né? Então, a decisão de cobrança não é assim, arbitrária, ela obedece aí uma disposição legal que tem esta confusão jurídica agora, porque tem uma ação tramitando no Supremo, que ela foi considerada uma repercussão geral, né? Chama repercussão geral 903. Quem quiser pesquisar na internet, basta SPF, repercussão geral 903, que vai encontrar as informações. Repercussão geral significa que o que for decidido para ela se aplica para todo mundo. Portanto, o que for decidido lá é que vai nos dizer da aplicabilidade da cobrança aí de taxa ou tarifa para a prestação de serviços públicos. Bom, obrigado a todos pela atenção, né?